Fala Trekkers, tudo bem? Hoje vamos ter mais um vídeo da série Tudo sobre os personagens de Star Trek. E agora chegamos à tripulação da Deep Space Nine, começando com tudo sobre o comandante Benjamin Sisko. Então sem mais enrolação, bora lá! Benjamin Sisko nasceu em 2331 em Nova Orleans, filho de Joseph e Sarah Sisko. Sua mãe, Sarah, no entanto, foi possuída por um profeta, uma espécie alienígena não linear que vivia no então desconhecido buraco de minhoca bajoriano, para garantir o nascimento de Benjamin, que mais tarde se tornaria o emissário dos profetas. Um ano depois, o profeta devolveu o controle do corpo a Sarah, e ela logo deixou o filho e o marido. Joseph logo se casou novamente e sua nova esposa criou Benjamin como se fosse seu. Mais tarde, ela deu à luz a sua meia-irmã mais nova, Judith, e outros dois meio-irmãos. Durante sua infância, Sisko e seus irmãos foram ensinados a cozinhar pelo pai, que acreditava que faltava comida sintetizada. Joseph era dono de seu próprio restaurante, o Sisko's Crowley Kitchen, onde seus filhos trabalhavam no verão. Joseph chamou seus filhos de testadores de sabor e insistiu que todos jantassem juntos. Ele também cultivava seus próprios vegetais e mandava seus filhos para a horta para colhê-los. Sisko ingressou na Academia da Frota Estelar em 2350, onde estudou engenharia. Durante sua primeira semana lá, ele sentiu saudades de onde voltaria para Nova Orleans todas as noites para jantar com sua família, mas acabou superando a saudade. Durante seu segundo ano, ele realizou seu estudo de campo na Base Estelar 137. Mais tarde, ele considerou que foi uma das melhores experiências de sua vida. Durante seus anos na academia, Sisko se tornou amigo de Calvin Hudson e Lapurin. Ele também se tornou capitão de sua equipe de luta livre na academia em 2351. Certa vez, ele desafiou um vulcano, Solok, para uma partida depois de alguns drinks em um bar fora do campus, chamado The Launching Pad. Já prejudicado pelo álcool contra um oponente 3 vezes mais forte que ele, obviamente ele perdeu, foi humilhado e ficou ressentido com Solok por várias décadas. No dia da formatura na academia, o primeiro dia em que vestiram os uniformes de oficiais, Sisko e Hudson juraram que seriam capitães de naves estelares aos 30 anos e almirantes aos 40. Sisko não alcançou de fato o posto de capitão até os 39 anos, mesmo ano em que também se tornou comandante de uma nave estelar. Após a formatura em 2354, enquanto aguardava sua primeira missão, Benjamin conheceu uma mulher chamada Jennifer em Gilgo Beach. Com o passar do ano, os dois se apaixonaram, se casaram e se mudaram para o novo posto de Benjamin em New Berlin, juntamente com Cal e Great Hudson. Eles participaram do festival Mazurka local, onde Benjamin foi lembrado por dançar em Lederhosen. Enquanto ele ainda era um jovem alferes, Sisko conheceu Curzon Dax na estação de Pelligus. E depois disso, Curzon colocou Sisko sob sua proteção e se tornou o mentor do jovem oficial. Anos mais tarde, Sisko lembrou que Curzon ensinou ele a apreciar a vida de uma forma que nunca tinha pensado antes. Ele ensinou sobre arte, ciência e diplomacia, acrescentando que qualquer sentido de honra que eu possa ter hoje, ele nutriu. Enquanto Sisko continuava a servir com Curzon, ele mais tarde lembrou como seu mentor costumava ter um prazer perverso em me designar para cuidar de convidados VIP. De acordo com Sisko, ele se formou nessas atribuições depois de acertar um dos convidados durante um simples mal-entendido sobre a tentativa de persuadir uma jovem alferes a ir aos aposentos contra a vontade dela. Outra de suas aventuras foi a vez em que foram encurralados por um grupo de Kellers hostis em Roshani 3. Após sua promoção a tenente, Sisko se lembrou mais tarde: demorei um pouco para me acostumar a ser chamado de senhor por meus amigos que ainda eram alferes. Durante o final da década de 2350, Sisko e Dax serviram juntos por muitos meses a bordo da USS Livingston, junto com outro oficial bem lembrado chamado Kustanovich, acho que assim pronuncia. Sisko serviu mais tarde na USS Okinawa durante a Guerra Tsinket. Na época, ele estava mais interessado em engenharia
e projetos de naves em comando. No entanto, o Capitão Layton percebeu potencial no jovem Sisko e o promoveu a tenente-comandante, o tornando oficial executivo da nave. Layton mais tarde lembrou ao Sisko que ele era um ótimo diretor executivo. Sisko posteriormente foi transferido para o USS Saratoga, onde também serviu como primeiro oficial. Jennifer e Jake moravam com ele a bordo da nave. No início de 2367, a nave estava operando perto da Terra e foi chamada para se juntar a uma frota em Wolf 359 para defender o sistema solar de um ataque Borg. A Batalha de Wolf 359 se tornou um desastre para a frota estelar, com 39 das 40 naves ali reunidas destruídas pelo cubo Borg. Os Borgs danificaram a Saratoga, forçando a tripulação a abandonar a nave. Sisko encontrou seu filho e sua esposa nos aposentos, mas sua esposa havia sido morta no ataque. Ele foi forçado a deixar o corpo para trás quando a nave sofreu uma ruptura no núcleo de dobra e ajudou os outros oficiais na evacuação da tripulação e dos civis para as cápsulas de fuga. Ainda em 2369, Sisko culpou o capitão Jean-Luc Picard pela morte de Jennifer, que tinha sido assimilado pelos Borgs e se tornado Locutus, e que também tinha executado o massacre em Wolf 359. Sisko enfrentou a perda de sua esposa e criou seu filho sozinho. Isso deixou Sisko prestes a renunciar à sua comissão na frota. Ele pretendia trabalhar na Terra, construindo habitats orbitais, mas lutou com a decisão de partir. Enquanto pensava em seu próximo movimento, seu ex-capitão, Layton, nomeou Sisko para um cargo de comando. Promovido a comandante, ele foi designado para Bajor, lar original dos profetas que causaram seu nascimento. Lá, Sisko comandaria a antiga estação de processamento de minério Terok Nor, construída pelos Cardassianos durante a sua ocupação de Bajor. Depois de abandonada como parte da recente retirada do sistema, agora sob o controle da Federação, a estação foi recentemente batizada de Deep Space Nine. Seria responsabilidade de Sisko ajudar a preparar os bajorianos para a entrada na Federação. Chegando a Deep Space Nine, Sisko foi informado por Jean-Luc Picard a quem ele ainda culpava pela morte de sua esposa. Nesse ponto, Sisko disse a Picard que pretendia renunciar e que a frota estelar provavelmente deveria procurar um substituto. Porém, por enquanto, ele cumpriria o dever que lhe foi atribuído e assumiria o comando da estação. A tripulação de Sisko chegou lentamente e foi então que ele conheceu seus futuros amigos, o contato bajoriano e a segunda em comando, Kira Nerys, o chefe de segurança Odo, o Dr. Julian Bashir e o chefe de operações Miles O'Brien, recém-transferido da própria Enterprise. Ele também se encontrou com seu velho amigo Dax, morando em uma nova hospedeira, Jadza. Como comandante da Deep Space Nine, Sisko pôde ser um tanto heterodoxo em seus métodos. Ele empregou chantagem e extorsão, e desde o início até violência física, contra alguns dos habitantes da estação, quando pensou que eles precisavam ser persuadidos a fazer algo em benefício da estação ou de outros habitantes. Ele também fez vista grossa para algumas das coisas questionáveis que as pessoas faziam na estação, inclusive as de sua equipe, concordando ou não com o que estavam fazendo. Quando ele não concordou com uma ordem da frota estelar, por exemplo, às vezes ele cumpria a ordem ao pé da letra, mas contornava se achasse que havia uma abordagem melhor. Tudo isso foi feito porque ele levava seu trabalho a sério, reconhecendo a importância de uma estação espacial vibrante para a proteção de Bajor e valorizava a sua equipe. Embora às vezes discordasse de seus superiores, ele acreditava na frota estelar e em seu uniforme. No final de 2370, Sisko fez o primeiro contato com os Dominion em um encontro com os Jem'Hadar. Isso lançou Sisko num caminho que definiria sua carreira. Os Dominions declarou que o quadrante Gama ficaria fora dos limites para as espécies do quadrante Alpha e destruiu várias naves da frota estelar, juntamente com a colônia em New Bajor. Sisko retornou a Deep Space Nine, percebendo que havia descoberto um inimigo poderoso e perigoso. Sisko retornou à Terra para informar a frota estelar sobre a situação dos Dominion.
Percebendo que a Deep Space Nine seria a primeira na linha de frente da defesa de um ataque domínio, Sisko convenceu o comando da frota a terminar o trabalho na desativada USS Defiant. Sisko retornou a Deep Space Nine com a nova nave de guerra, entre aspas, e entrou no Quadrante Gama em uma missão para encontrar os fundadores. Durante a missão, a Defiant e a tripulação foram capturados pelos Jem'Hadar e colocados em uma simulação, testando sua reação a uma incursão dos domínios no Quadrante Alpha. Foi descoberto que os fundadores eram na verdade Changelings, a mesma espécie do chefe de segurança de Sisko, Odo. Odo forçou os fundadores a libertar a tripulação da Defiant, e eles retornaram para a estação. Com base em suas experiências com os domínios, a avaliação psicológica de Sisko se tornou um conhecimento obrigatório para os agentes Vorta nos domínios. Após 3 anos comandando a Deep Space Nine, Sisko foi promovido finalmente, alcançando o posto de capitão no final de 2371. Logo depois, Sisko descobriu que os fundadores haviam começado a se infiltrar na Federação, fazendo-os se passar por oficiais de alto escalão. O fundador, disfarçado de embaixador, ordenou a Sisko uma missão na fronteira Techinket e depois tentou provocar uma nova guerra no planeta. Sisko e sua tripulação tiveram sucesso em impedir a tentativa do fundador, mas se tornou aparente que agora havia infiltrado os Changelings em todo o Quadrante Alpha. O medo da infiltração dos domínios varreu o quadrante, e quando o governo cardassiano foi derrubado pelo Conselho Civil de Etapa em 2372, o Império Klingon temeu o envolvimento dos Changelings. Uma grande força-tarefa Klingon atracou na Deep Space Nine, com destino ao espaço cardassiano. O chanceler Klingon, Gowron, pediu a Sisko a ajuda da frota estelar para invadir Cardassia. Sisko rejeitou seu pedido de ajuda e os Klingons retiraram-se dos acordos de Kitomer, encerrando décadas de paz e a aliança com a Federação. Agora, o equilíbrio de poder no Quadrante Alpha estava mudando, o que caiu nas mãos dos domínios. Os Changelings também se infiltraram em uma posição elevada dentro do Império Klingon. Em 2373, Sisko e sua tripulação receberam ordens de expor o impostor. Passando por alterações cosméticas para parecer Klingon e adotando o nome Klingon Jodnos, filho de Kobor, Sisko levou Worf, Odo e O'Brien ao posto avançado Klingon Tygor para expor o chanceler Gowron, a quem os fundadores levaram Odo a acreditar ser o impostor. Mais tarde, foi descoberto que o general Martok era o Changeling. A missão foi um sucesso e aproximou as duas potências da reconciliação. Durante uma viagem ao Quadrante Gama, naquele mesmo ano, Sisko tomou posse de uma nave de ataque de Jem'Hadar e levou a nave à inteligência da frota. Logo depois, os domínios formaram uma aliança com a União Cardassiana, ganhando uma posição segura no Quadrante Alpha. Eles tentaram destruir a Deep Space Nine e Bajor e paralisar as frotas Klingon e da Federação em uma única ação. Mas Sisko descobriu seu plano e o frustrou. Essa nova reviravolta convenceu o governo Klingon a restabelecer os acordos de Kitomer, e Sisko permitiu uma presença Klingon permanente na estação. No entanto, com a nova presença dos domínios no Quadrante Alpha, a guerra agora era inevitável. À medida que as frotas dos domínios começaram a passar pelo buraco de minhoca semanalmente, a frota estelar tomou a decisão de explorar a entrada do buraco de minhoca. Sisko comandou a estação durante a batalha de Deep Space Nine, o ataque inicial da Guerra dos Domínios. Nos momentos finais da batalha, Sisko fez um discurso aos moradores da estação, contando-lhes sobre seu gosto por comandar a estação e prometendo retornar. Os domínios assumiram o controle da estação, mas Sisko implementou um programa de computador que destruiu completamente o núcleo principal do computador da Deep Space Nine. Sisko se retirou a bordo da USS Defiant, deixando sua valiosa coleção de beisebol antiga para trás. O novo comandante da estação, Gul Dukat, sabia que este era um sinal de que Sisko eventualmente retornaria. Sisko comandou a Defiant pelos 3 meses seguintes, travando inúmeras batalhas com as forças de Jem'Hadar e Cardassianas. Ordenado a retornar à base estelar 375, Sisko foi colocado no comando de uma missão atrás das linhas inimigas para destruir uma instalação de armazenamento. Sisko e sua tripulação viajaram a bordo da nave de ataque de Jem'Hadar roubada.
que ele havia adquirido no ano anterior e completaram a missão. Tendo completado sua missão, Sisko foi promovido a ajudante do vice-almirante William Ross na base estelar 375, enquanto o comando da Defiant passou para a tenente-comandante Dax. Usando sua nova influência na frota estelar, Sisko criou um plano para retomar a Deep Space Nine, chamado de Operação Retorno, e convenceu a frota estelar a comprometer suas forças. Depois de saber que o campo minado ao redor do buraco de minhoca estava prestes a ser neutralizado, Sisko ordenou que a operação começasse imediatamente. Ele comandou as forças da frota estelar durante a batalha que se seguiu para Deep Space Nine, diante de uma armada de naves domínio enquanto o campo minado caía. Sisko ordenou que a Defiant afundasse com armas em punho, em uma visão dos profetas. Sisko os convenceu a deter a frota invasora e voltou para retomar a estação. Logo depois, Sisko contratou Elin Garrick para brincar uma gravação projetada para trazer o Império Romulano para a guerra. Este plano foi aprovado pela frota estelar. Sisko lutou com as implicações éticas de suas ações, mas no final decidiu que valia a pena. Com a ajuda de algumas fontes de Garrick, ele foi capaz de fabricar uma gravação holográfica dos domínios e dos cardassianos, planejando invadir o espaço romulano, violando seu pacto de não agressão. Ele secretamente convidou o senador Vreenek para Deep Space Nine, para mostrar-lhe as evidências. No entanto, Vreenek descobriu mais tarde que era uma farsa e estava preparado para expor esse engano a todo o quadrante. Poucos dias depois, foi relatado que a nave do senador acabou sendo destruída. Sisko confrontou Garrick sobre o que ele havia feito, mas o ex-agente da Ordem Obsidiana apontou que era a única maneira de fazer o Império pensar que o domínio era o responsável. Com as perdas aceitáveis de um condenado, um senador e o respeito próprio de um capitão da frota estelar, como resultado, os Romulanos entraram na guerra, atacando vários postos avançados cardassianos ao longo da fronteira cardassiana-romulana, e viraram as probabilidades a favor da Federação. Mais tarde, Sisko registrou o que aconteceu em seu registro pessoal antes de excluí-lo de vez. Sisko foi escolhido para comandar a primeira ofensiva no espaço dos domínios, no final de 2374. A primeira batalha de Shintoka foi um sucesso, mas enquanto Sisko estava fora, Gul Dukat conseguiu fechar o buraco de minhoca bajoriano, isolando Bajor dos Profetas, após ter matado Jadzia Dax. Sisko se sentiu responsável e decidiu tirar uma licença para encontrar uma maneira de restaurar o buraco de minhoca. Sisko e Jake voltaram para Nova Orleans, sem saber se voltariam para Deep Space Nine. Depois de 3 meses na Terra, Sisko teve a visão do rosto de uma mulher nas areias do planeta Tari. Ele reconstruiu o rosto dela em Pad, e Jake a reconheceu de uma foto em que ela parecia com seu avô, Joseph, que relutantemente a identificou como Sarah Sisko, a mãe biológica de Sisko. Joseph finalmente contou ao filho sobre sua verdadeira mãe, o que levou Benjamin a viajar para Tari para descobrir o significado de sua visão. Ele partiu junto com seu pai, Jake e Ezri Dex, o novo hospedeiro do Dex. Enquanto estava em Tari, Sisko descobriu o orbe do emissário, que restaurou o buraco de minhoca bajoriano. Ele também se comunicou com o profeta que possuía sua mãe e descobriu sua verdadeira identidade. Após a reabertura do buraco de minhoca, a maré da guerra voltou a favor da Federação e Sisko retornou para a estação. Mais tarde naquele ano, Sisko comandou a Defiant na segunda batalha de Shintoka. Dessa vez, a nave foi destruída pelas naves aliadas dos domínios, a Confederação Green. Sisko recebeu então o comando da USS São Paulo no final de 2375, que foi renomeada para USS Defiant. Sisko então ajudou a comandar o ataque final ao território dos domínios. A Batalha de Cardassia foi um sucesso, com a ajuda da rebelião cardassiana. Posteriormente, Sisko, o Almirante Ross e o chanceler Martok reuniram-se nas ruínas de Cardassia para comemorar, diante da destruição que os domínios causaram em retaliação ao levante cardassiano. Sisko não teve vontade de comemorar. Ele voltou para a estação para se despedir de sua tripulação antes de sua transferência.
Então é isso, Trex. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e compartilhe o vídeo para os seus amigos, fãs de Star Trek. Tem aqui o último vídeo que eu postei e a playlist dessa série de tudo sobre os personagens. Então clique em qualquer um deles aí para você continuar assistindo. Valeu e vida longa e próspera.